Bom dia com muita alegria. Bom dia a todos, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia a todos aí. Vamos entrando e compartilhando. Vamos dar alguns minutinhos aí para o pessoal compartilhar. Deixa eu já compartilhar o meu aqui também. A bispa que está conosco aqui no estúdio já está compartilhando. Já compartilhei, glória a Deus. Bom dia, pessoal. Cadê o pessoal aí do relógio? Está todo mundo dormindo? Pessoal da meia-noite? Aliás, né? Deixa eu ir dando os recadinhos aí, né? Pessoal do relógio de oração e pessoal da meia-noite, olha, eu achei que tava o povo dormindo, viu, essa noite, viu? Eu tava sozinho, eu, a Lu, a Rafinha, que foi quem me respondeu lá, e no meu grupo tem Ele Faz, tem o Gil, tem a Márcia, tem aquela outra moça, como é o nome dela, bispa? Que a tua cabeleireira lá, como é o nome dela? A Mari. Quem mais? Será que eu esqueci de alguém? Acho que não. Acho que falei todo mundo. A Milena do Joelton. Então tem um grupo aí, né? Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia, Ângela, Jorge, Ricardo, Fernanda, os pastores aí. Bom dia, sejam muito bem-vindos aí. Muito bom dia a todos. O relógio de oração começou e foi bênção pura. Ontem nós abrimos, ontem não, né? Hoje, né? Meia-noite, nós abrimos o relógio de oração. Eu até comentei com o meu grupinho aí que as pessoas que estão comigo à meia-noite é um privilégio, né? Um privilégio porque primeiro que a gente abre e inicia o relógio, né? Conosco é à meia-noite. E também pelo fato de que todo dia nós estamos iniciando a palavra aí, né? Porque a gente que abre todo dia nós estamos iniciando o salmo aí à meia-noite, né? Bom dia, Kátia. A Kátia, ontem nós não tivemos no culto ontem. O que aconteceu? Kátia sumiu, foi abduzida e foi devolvida hoje, né? Então, assim, pessoal, eu queria lembrar vocês, pessoal tá cansada, né? Eu tô brincando. A gente sabe, pessoal que tá no relógio de oração, nesse mês em especial foi criado grupos distintos aí. Então, o grupo da meia-noite, o grupo das 6 horas da manhã, do meio-dia e também... E também das 6 horas da tarde. Então, meia-noite o pessoal tá comigo aí, tem algumas pessoas, o grupo das 6 horas da manhã tá recheado aí com o pastor Fabão. E também ao meio-dia com a bispa, que é o horário que tem menos pessoas aí, aliás, né? Se tiver alguém que possa... Meio-dia às 18, que são com a bispa, às 18 até que ainda tem, né, mais pessoas, mas ao meio-dia é mais difícil, né? Eu achei até que fosse um horário mais fácil, porque o pessoal tá almoçando, né? Muita gente. É tudo difícil. A bispa está dizendo que com ela tudo é difícil, né? Não, os grupos, é verdade. Os grupos? É. Ué, quando começou o relógio da meia-noite, só quem orava era eu. E eu, bispo? Não, mas... a bispa está dizendo. Mim, quando ela era pequena lá em Barbacena, a experiência dela lá. Às 3 horas da manhã? 1937 era assim. Então tinha muita dificuldade. 1937 não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp? Não, mas você orava esse horário, não orava, bispo? 1937? Eu nem nasci. Então vamos lá, é brincadeira. A bispa nasceu em 60 e alguma coisa. Não, tá. Então, pessoal, é assim, os horários, o que ontem, eu até passei um áudio antes, explicando porque tem muita gente nova, né? No relógio, glória a Deus, aí tem bastante gente nova, cada mês aí tem aumentado. E a ideia dos grupos é que vocês participem, né? Que a gente possa interagir mais, né? Eu não tenho o hábito de colocar louvor, porque às vezes a pessoa quer louvar com um louvor que sabe cantar e fica a critério, né? Mas se vocês quiserem, eu coloco o louvor que eu estou ouvindo naquele instante, tá? Eu tenho os meus louvores aí, eu tenho, às vezes eu ouço os mesmos, até mais de uma vez, porque Deus precisa falar comigo naquele louvor, então eu ouço mais de uma vez. Mas já eu participei do grupo da bispa e eu coloquei o louvor aí um atrás do outro aí, né? O pessoal que ficou aí no horário com a bispa. No relógio de oração, o relógio de oração é o quê? Aquele grupo, ele tá orando junto com você. Então seria legal, qual é a minha proposta desde o início? Que todos estivessem no mesmo espírito. Então, por que o bispo Marcelo está ouvindo esse louvor 2 vezes? Alguma coisa tem. Aqui em casa, quando eu coloco o mesmo louvor 6, 7, 8 vezes, é por quê? Porque aquela palavra precisa entrar dentro da gente. Nós precisamos entender o que é aquela palavra que Deus está querendo nesse louvor. E às vezes a pessoa não aprende, porque a gente não ensina. Por isso, os grupos separados. Então, o pastor Fábio está com 12 pessoas no grupo dele. O grupo do pastor está recheado aí. 12 pessoas é o maior grupo, é o das 6 horas da manhã. Então, entendeu? Porque é um grupo que precisa o quê?
que seja feita mais comunhão mesmo, porque maior número de pessoas. Então, vamos aproveitar os nossos que estão em número menor, vamos começar a fazer o povo entender. Né? O pessoal que está comigo ao meio-dia já entendeu. Inclusive, quando estava muito grupo, me chama no particular, manda para mim esse link depois, manda, entendeu? Por quê? Porque já entrou no mover. Eu acho que seria legal. Ó, a Bispa está dando a dica aí para mim, sem problema nenhum, porque eu vou estar ouvindo louvor mesmo, exatamente, né? É que, assim, eu particularmente tinha um jeito, a pessoa me ensinando um outro jeito de entrar, eu vou estar me adaptando. Então, vou passar para vocês também. Tipo, você falar com o seu grupo, vamos prestar atenção nessa letra, vamos ouvir mais uma vez, entendeu? E adaptando. Por quê? Porque o pessoal vai começar a entrar na dimensão que você está, e é isso que nós precisamos. De pessoas que estejam na mesma dimensão, intercessores. O relógio está forjando intercessores. Por isso que o Senhor me falou da separação dos grupos. Então tá aí, a partir de hoje, a gente vai mudar para o meu grupo, aí nós vamos ter alterações aí, amém? O que eu queria, na realidade, né, desde o começo, hoje, quando eu passei o áudio para vocês, que vocês interagissem, né? Porque eu vi que no finalzinho lá eu coloquei, eu fui me despedir do pessoal, né? Porque eu já tinha colocado uma oração, fui me despedir das pessoas, e eu vi que veio 2 amém lá, eu não sei nem se ouviram o áudio, né? Então, o que eu queria no meu grupo, pelo menos, né? O que eu gostaria? Acabou de ouvir o áudio, amém, bispo, palavra maravilhosa, eu entendi que eu tenho que isso tem que ser assim na minha vida, tem que ser assado, enfim, que as pessoas, né, colocassem. Então, eu no meu grupo, hoje eu vou mandar um áudio, né, durante o dia, para que as pessoas ouçam aí na hora que der, como é que eu gostaria que fosse nesse horário. Não quero inventar roda, não, tá? Só quero que seja um negócio mais tranquilo. Afinal, meu grupo acho que tem 5, 6 pessoas, né? Tirando a minha pessoa e a da Bispa, acho que tem 5, 6 pessoas. Então, eu acho que dá para a gente interagir, né? Mesmo com o louvor ou sem o louvor, que a gente possa interagir, com o quê? Que você participe, entre lá. A gente precisa entender, e a maior preocupação da pessoa que está ministrando, que está pregando, a maior satisfação é você saber que a pessoa está conseguindo compreender aquilo que Deus está falando, né? Porque afinal nós somos, né, instrumento na mão do Senhor, não é para minha honra, não é para minha glória, nem para a honra e glória da Bispa. A gente está colocando os áudios aí todo dia para vocês, mas é para quê? Para que vocês realmente mergulhem, meditem no salmo. Não adianta a gente colocar um salmo para vocês e vocês ouvirem como está ouvindo uma história qualquer, né? Não dá, né? Aquele salmo vai reger o teu dia. Você pode ter certeza, se você mergulhar naquele salmo que a gente está ministrando para vocês, você vai se deparar com algumas situações do seu dia, você vai lembrar do salmo e vai saber que tem uma receita para você sair dessa situação. Tem um livramento, tem uma direção, e a gente vai ver que o salmo de hoje, né, Davi clama ali, né, para o Senhor, eu quero uma palavra, me dá uma palavra, acabou, resolveu o meu problema. E nós temos recebido essa palavra todos os dias, que nos dá livramento, que nos dá direção, todos os dias nós temos recebido. Agora, vai da gente, né, tomar posse, né, entender realmente o salmo e tornar o nosso dia diferente, ou o dia a gente pode tornar ele melhor ou pior, né, depende de como a gente quer encarar as situações, né, entender como um livramento, meu dia vai ser ótimo, por mais perseguições que haja, né, eu estou vendo como livramento, estou dando glória a Deus, ou achar que eu sou a última bolacha do pacote, que tudo acontece comigo, sou um para-raio, aí você vai ter um dia difícil mesmo. Eu não tenho palavra para resolver isso. Se você não tem palavra para resolver isso, realmente você vai viver essa frustração, né? Enfim, essa perseguição o dia todo. Então, tá aí a dica aí do relógio de oração. Glória a Deus que iniciamos o primeiro dia, quebramos aí a primeira barreira espiritual, todo começo de relógio, o pessoal às vezes, dependendo do horário, né? Principalmente à meia-noite, está com sono, 6 horas da manhã, às vezes é difícil, o pessoal está com muito sono. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Bom dia, Clarice. Bom dia, com muita alegria. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu fiz um horário já do meio-dia também, e o horário do meio-dia, por incrível que pareça, eu tinha um sono descomunal. Eu não tenho sono durante o dia, é raro. Eu não gosto nem de dormir de dia, só para vocês terem ideia. Porque eu começo a dormir de dia, parece que me azeda, sei lá. Eu não gosto de dormir de dia, né? Então eu tenho essa dificuldade. A não ser que eu tome algum remédio. E eu, ao meio-dia, quando orava, olha, era um sono que eu não sei de onde que vinha. Era difícil até para orar. E aí, qual que é a ideia? É roubar a tua comunhão com Deus, para que você tenha essa sonolência, começa aquela abrição de boca. E você perde seu horário, você não consegue ter comunhão com o Senhor. Então, com todos os horários tem um peso espiritual e a gente tem que vencer e quebrar essas barreiras. O Senhor já nos deu, né, nos dá o louvor para a gente entrar e quebrando essas barreiras, né, espirituais, para que a gente possa ter a comunhão que a gente foi buscar naquele horário com o Senhor, buscar intimidade.
A função do relógio é que a gente busca a intimidade, aprender a orar, aprender a interceder, como a bispa falou. Então, tudo isso nós não podemos entrar num relógio e sair da mesma forma, né? E viver milagre, que é o melhor de tudo, né? Além de ter comunhão com o Senhor, ainda viver milagre. Quer dizer, eu vou lá para receber, né, uma palavra e sair de lá com um cesto cheio de milagre. Fala sério, né? Todo mundo, quando ia na presença do Pai, lembra que aquela passagem onde eles ficaram ouvindo lá, o Senhor ministrando o dia inteiro, chegaram lá e estavam com fome, não saíram lá com a barriguinha cheia? O Senhor multiplicou, fez acontecer. Tem um camarada aí que tem 2 pãezinhos aí, né, 2 peixinhos, pãezinhos aí, traz lá, vamos multiplicar e vamos fazer, né, um banquete. Ninguém vai sair daqui com fome, se alimentar espiritualmente, mas agora vão alimentar também, né, fisicamente. E a gente vê que a gente sai com o nosso milagre, né, e aquilo que nós temos buscado no altar do Senhor, o Senhor tem nos respondido. Aliás, né, o Senhor tem sido maravilhoso conosco, né. Se você começar a prestar atenção nas ministrações que foram feitas, todos você vai ver que são resposta de muitas orações nossas, né. Então, seja surpreendido no relógio de oração, amém? Bom, o relógio de oração está falado, o jejum, nós estamos aí no jejum de 40 dias, alguns estão só no jejum, né? Às vezes não dá tempo de assistir, mas eu ouço, depois estou muito feliz por ouvir a palavra. Glória a Deus, Clarice, pela tua vida. Então, nós, Clarice, como a gente já comentou, e foi até importante você comentar aí, nós somos uma igreja pioneira. E bom dia, Claudinho, bom dia, com muita alegria, tá sumido, hein? Bom dia, com muita alegria. Nós somos pioneiros, né? O Senhor nos colocou nesse projeto via internet aí. Muitas igrejas, como a bispa falou, inclusive esses dias, muitas igrejas hoje têm a parte de internet, mas começaram fisicamente e foram para a parte de internet. A nossa não, nós começamos basicamente aí fazendo as células, né? Mas antes mesmo de abrir a igreja, o Senhor não nos permitiu e colocou a gente na internet. Então, uma forma de facilitar também a vida hoje da maioria das pessoas, porque hoje as pessoas precisam de comodidade, a pressa, se deixar, né? Bom dia, querido. Se deixar, o dia a dia nosso nos consome com um monte de afazeres. Mas com a internet aí, com o Facebook, quando eu não consigo ver ao vivo, eu tenho a possibilidade de ver depois. E tem a rádio também, Hebron, que dá para você, né, colocar um fonezinho também. Se não quiser nem ver, dá para ouvir também a gente pela rádio. Além dos louvores aí durante o dia todo. Então você pode ver a retransmissão. O que a gente sempre fala é o seguinte, bom, domingo eu preciso entregar minha oferta. Entregar uma oferta de amor ao Senhor no domingo, a entregar minha primícia, é estar no altar do Senhor. Como é que é estar no altar do Senhor? Ouvir a ministração ao vivo, né? Eu acho assim, tem um domingo ou outro que não dá, aconteceu um imprevisto do imprevisto, né? Olha, caiu um meteoro aqui no país, aí tudo bem, eu vou ver a retransmissão depois. Mas, caso contrário, veja ao vivo no domingo. Por quê? A primícia, você está entregando a tua primícia domingo na casa do Senhor. Domingo vamos à casa do Senhor para louvar, né? Eu tenho que entregar essa minha primícia no domingo. Então, domingo eu acho que é um domingo que você tem que ver ao vivo, tá? Minha receita do bolo para vocês no dia de hoje. Mas glória a Deus, Clarice, é isso mesmo. O importante é a gente estar se alimentando, né? Aquilo que mais eu alimentar vai crescer. Se eu me alimentar da palavra, é o que vai edificar a minha vida e fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Pessoal, vamos lembrar das outras coisas. Valentes de Davi, começamos um mês hoje, mais um mês, né? O projeto Valentes de Davi está a pleno vapor, né, para entregar uma oferta de amor. Então, se você não entregou sua oferta de amor ainda, até o 5º dia útil, entrega a sua oferta de amor. Lembrando que o valor mínimo é de R$100, depois qualquer valor. A gente tem os guerreiros aí, os valentes aí, que estão conosco no projeto já desde o ano passado. Então, como a gente colocou até o dia 5, o 5º dia útil, por quê? Porque os pagamentos da igreja, todos eles são até o 5º dia útil. Então, até para a gente se organizar aí também. Casos diferentes, aí entra em contato com a bispa e a bispa vai monitorar. A bispa vai colocar o celular aí da igreja, mas é o 011 97013 8161. Ah, eu quero entender o projeto, eu quero ser dizimista, eu quero participar do relógio, posso entrar agora, não posso, quero entender, porque nos próximos eu quero participar, enfim, entra aí, chama no WhatsApp e a gente vai estar respondendo para vocês aí. Amém? E o outro projeto, né, importantíssimo, né, quer dizer, projeto não, na verdade isso aqui é uma ordenança, né, mas o Senhor tem uma direção para a bispa, que é o dízimo. Ser um dizimista fiel. Hebreus 11:33 está aqui. Mas se quiser saber sobre dízimo, tem Levíticos, Deuteronômio e também Malaquias 3:10. Amém? Mas aqui o que o Senhor deu de ordenança, né? Que a gente seja um dizimista fiel. Não ser só um dizimista, mas ser um dizimista fiel. Nós vimos aí, nas segundas-feiras do mês de fevereiro,
que nós ministramos sobre o quê? Sobre um Deus de aliança, sobre um Deus de com ele andar, né? Foi ministrado na quarta-feira também, né? Os homens que aprenderam a andar com Deus, né? Não somente de ouvir falar, mas de com ele andar. E nós vimos que em todas as situações o Senhor nos mostrava o quê? Um Deus de fidelidade, né? Um Deus de prosperidade, fidelidade, de amor, né? De lealdade, de fé. Olha, que Deus é esse maravilhoso, né? Que nos ensinou o que é o amor. E até ministramos sobre Jesus que honrou as Escrituras, né? Obedeceu, né? Mostrou o que era ter fé e por isso nos deixou, né, uma missão muito grande, importante. Então, ser dizimista fiel é a minha obrigação. Primeiro que dízimo está escrito lá nas Escrituras que eu tenho que dizimar, né? Devolver para o tesouro, para a casa do Senhor, aquilo que é de direito, né? Aquilo que o Senhor me deu, a porção que eu tenho que devolver. Então, só que não só de vez em quando, né? Dizima esse mês, no outro, e assim vai, né? A pessoa dizima de vez em quando. Só quando parece que aperta o calo, a pessoa vai lá e lembra que aquilo que está repreendendo, que repreendia a boca do devorador, eu parei com isso e o devorador tem entrado na minha casa, tem minado, tem feito e acontecido. Então eu preciso dizimar. Então o que eu faço? Vou lá e volto a dizimar. Então, seja um dizimista fiel. Não deixe de dizimar, porque é a única forma de repreender a boca do devorador. Amém? Glória a Deus. Então tá aí, se você quiser, independente da tua igreja, né? Tá em outra igreja? Dizima lá, mas não deixa de dizimar. Os demais, né, que estão na Hebron ou quer dizimar na Hebron, amém, glória a Deus. Lembrando que o dízimo é para você entregar na igreja onde você está congregando, tá? Ao contrário do que todo mundo pensa, mas dízimo tem qualquer igreja, as igrejas estão tão desesperadas por dinheiro, que não é assim, porque existe um principado, né, um princípio espiritual, e não é de qualquer forma. Então, dízimo você tem que entregar na igreja que você está congregando. Agora, se não está congregando em nenhuma, assiste de vez em quando, quer dizimar, amém, tá? Mas se você está debaixo de uma cobertura, tem que entregar onde você está, né, nessa cobertura, amém? Algum recado mais aí, bispa? Falei de quase tudo. Sábado tem discipulado, né? Já ia esquecendo. Sábado tem discipulado. O pessoal que fez as provas aí, no sábado nós iremos corrigir as provas, né? Ao vivo e a cores. Eu quero falar sobre cada questão com vocês. Algumas até são mais simples, a gente vai pular, mas eu quero dar a resposta para vocês de cada uma delas, conferir com vocês. E eu quero entender com vocês aonde que errou, por que errou. Às vezes, algumas questões até por conta da própria leitura, né? A interpretação da pergunta. Então, tudo isso não é para expor ninguém, tá? Em nome de Jesus. Não vou ficar falando quem acertou, quem deixou de acertar, né? A ideia é o que é? Que a gente aprenda para que nas próximas provas a gente consiga ter um desempenho melhor, ou para quem teve um desempenho ótimo, continue na mesma toada, porque às vezes vai vir questões talvez um pouco mais difíceis, então essas aí, aliás, eu acho que deu para preparar bem o povo, né? Glória a Deus. Ontem foi o pessoal que entregou as últimas provas, foi ontem o término, né, bispa? Acho que está todo mundo já com as questões, alguns receberam para responder o que errou, mas aí a bispa chamou no individual, tem falado, acho que só falta uma pessoa e no individual também, tá? A gente jamais vai expor alguém com relação a isso. Ah, é verdade. A bispa já tirou até o grupo do ar. Então, jamais vamos expor aí. A ideia não é essa. Agora a prova só volta em julho. Olha aí quanto tempo de férias para estudar. Então, a prova de julho vai ser a prova. Porque vão ter 4 meses para estudar, 4, 5 meses aí. Então... Hoje nós estamos fazendo 4 meses de Rádio Hebron. Ô, Glória, vamos comemorar. Dia 1º aí, ó. Estamos fazendo 4 meses de Rádio Hebron, uma conquista maravilhosa, mais um mês aí, domingo, você não pode deixar de participar, eu estava falando da importância do domingo, e esse domingo mais ainda, hein? Porque domingo agora, o que é? Santa Ceia. Nossa primícia, eu preciso... bom dia, Joelma, bom dia com muita alegria. Precisamos receber a palavra que vai reger o nosso mês de março. Quem, né, participou lá na virada, sabe o que vai reger o nosso mês, né, desse ano, né? Depois que eu entrei para a igreja, o inimigo veio com muita fúria, estou firme na fé e sei que Deus é fiel. Exatamente isso. Porque quando a gente é Satanás, ele não está preocupado. Não, Clarice. Quando a gente está nas mãos de Satanás, ele não está preocupado com a gente. Na cabeça dele, né? A gente já é dele, né? O que ele vai? Ele vai atrás de outro, ele precisa de um novo, né? E quando a gente passa a servir a Deus, passa a conhecer, nos batizamos, né? Entregamos nossa vida ao Senhor, Satanás vem com toda a fúria, porque ele quer nos devorar, quer nos tirar desse lugar e roubar o quê? A nossa promessa. Nós fazemos aliança com Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de promessas. E a primeira que eu tenho é de vida eterna.
E o que Satanás quer roubar? A nossa primícia. E o básico que ele quer roubar primeiro é a nossa vida eterna. Através do quê? Através do pecado, da assolação, de uma série de coisas. E nós temos visto aí, Clarice, nos Salmos, depois se você, não sei se a Clarice participa do... Não está no jejum, também não está no relógio de oração. Depois, se você quiser, Clarice, chama aí a gente no particular para a gente te ensinar algumas coisas espirituais, algumas armas espirituais para vencer tudo isso, né? E aí o que acontece? A gente tem visto nos Salmos aí que nós temos ministrado os Salmos todos os dias, né? E o Salmo, o que a gente viu? Que esse Salmo, por exemplo, né, que nós vamos ministrar hoje, que foi no nosso jejum e no relógio, o que? Nos dá um poder grande, porque a gente lá ensina como é que eu tenho que me portar, como é que eu venço todas essas coisas. Então o inimigo ele vai sempre tentar, até porque ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E no nosso posicionamento, né, nós vamos entender o que? Satanás ele vem, mas eu tenho uma palavra, eu tenho um refúgio, eu tenho uma fortaleza. E aí o que acontece? Eu me posiciono e Satanás bate em retirada. Quando a gente se posiciona. Agora, se eu entrar numa briga com Satanás de qualquer jeito, Satanás vai tomar vantagem, né? Ou sem as armas espirituais, ele toma vantagem. Agora, quando a gente entra posicionado, Satanás bate em retirada aí, ele e seus demônios, e acabou. Amém? Bom, pessoal, eu queria falar só um pouquinho do que a bispa... a palavra que foi colocada ontem, até que a bispa se puder acrescentar alguma coisa, mas a bispa ministrou uma palavra poderosa ontem, que encerrava a nossa campanha, a campanha das quatro quarta-feiras aí, né, de conhecer um Deus, de com ele andar, e a bispa até começou iniciando falando sobre, quem que conheceu o Senhor de com ele andar? Jó, Noé, Moisés, né, e quantas pessoas conheceram Deus de com ele andar? E a gente vai na Bíblia, né, e as experiências que eles tiveram de com ele andar, passaram por provações, e não foram poucas, né? E cada um deles passou. Noé não passou? Lógico que Noé passou. Construiu uma arca, com todo mundo falando na orelha dele, passou por provações. Davi, misericórdia. Davi, olha, vou falar, foi perseguido, quase a história dele toda, do começo ao fim, ele foi perseguido. Quando ele se livrou, né, teoricamente, de Saul, quando o Senhor livra ele de Saul, ele começa a ter perseguição de outros, até do próprio filho ele teve. Então você vê que não foi fácil a vida de Davi, né? Então você vê o quanto o Senhor honrou a Davi, né? E mostra como é que é o nosso posicionamento. Aí você vai ver Abraão. Abraão também não foi fácil, teve que enfrentar, entregar ofertas, enfrentar, né, uma esterilidade, né? Foi muito próspero, foi, mas teve que enfrentar uma esterilidade, né? Ali ver Deus fazendo, né, na vida dele, quando desce para o Egito, né, tenta fazer do jeito dele, coloca a esposa como irmã, achando que Deus não iria, né, cuidar, e aí Deus mostra, você pode até querer inverter, fazer acontecer, quando eu dou ordem, acabou, né? E aí a gente vê o que o Senhor faz lá naquela passagem, né? O rei começa as coisas a acontecer, nada acontece na vida do rei, não começa a prosperidade que tinha, acaba, e fala, um pouquinho, alguma coisa mexer contaminado aí, não é que você mexeu com o contaminado, você mexeu com o servo de Deus, e aí, libera a Sara aí, porque, ela não tem nada a ver com você, esse homem é um homem aqui, eu quero honrar. E aí ele fala para Abraão, pega tua mulher aí e zarpa daí, porque a minha vida precisa andar. Olha para você ver o que é quando a gente mexe com o servo de Deus, né? As pessoas não têm noção, né, quando você é servo de Deus, como é que as pessoas te olham. Presta atenção. Tem inveja. Às vezes a gente acha que a gente tem inveja, mas a gente que tem inveja do ímpio, que vê o ímpio prosperando, como nós vimos no Salmo esses dias, mas não é isso não, querido. Asaf falando, olha, o ímpio lá parece estar prosperando, a vida dele é boa e a minha não é. Pelo contrário, eles têm inveja da comunhão que nós temos, que eles não conseguem ter, o inimigo aí fora não consegue ter, o ímpio não consegue ter uma comunhão que nós temos. E ele não conhece um Deus de com ele andar, de que, olha, a chapa esquentou, a fornalha lá, 7 vezes mais a gente vê o poder de Deus, a mão de Deus entrando, livrando, fazendo. Então, o que acontece? Isso o inimigo tem inveja, que a gente às vezes não dá valor a comunhão que nós temos com o Senhor. Muitas das vezes nós não damos valor, né? O Senhor tem nos livrado e a gente só entra reclamando. Mas olha, porque isso não aconteceu? Deus acabou de te livrar, meu querido. Você está reclamando do negócio que quebrou, Deus te livrou para não acontecer coisa pior. E a gente está sempre reclamando, né? Misericórdia, né? Bom dia, Lu. Bom dia com muita alegria. Então vamos entrar na presença do Pai, glorificando, vamos nos posicionar de uma forma diferente, né? E aqui a gente vê o quê? Esses homens tiveram marcas, né? Marca significativa. Jó, meu Deus, foi tirado tudo dele. E olha que eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a gente vê nos dias de hoje pessoas que você não precisa nem tirar muito, né? Só tirou a situação financeira, tchau Deus. Olha, eu quero um Deus desde que eu tenho uma condição financeira muito boa. Tirou a Deus, tirou aquilo que é
né, o teu tesouro, que para muitas pessoas o tesouro, olha, só para vocês terem ideia, tem gente que o tesouro maior para ele é a vida financeira do que a própria família, viu? Depois vem a família, depois vem as outras coisas. Não estou falando de um absurdo, não. A gente sabe que para muitos é o filho, é o esposo, mas tem muitos casos que é a condição financeira. Porque o camarada acha que sem a condição financeira, a mulher lá não tem marido, não tem mulher, né? Porque o mundo não prega isso. Ah, com dinheiro eu tenho amor, eu tenho tudo, eu compro tudo, não é assim? Você tem dinheiro no bolso, você é rico, você tem uma esposa linda, você tem um esposo maravilhoso, não é assim que fala? É assim que o mundo prega. Então as pessoas estão indo por esse conceito, né? Um conceito deturbado sobre as coisas, mas é assim, infelizmente, que as pessoas têm se colocado. E nós vimos ontem a bispa falando de um Deus maravilhoso lá, a gente viu vários nomes, eu não vou citar todos, que nem lembro todos os nomes, como a bispa colocou lá em hebraico, né, bispa? Mas o quanto é lindo, a gente viu um Deus poderoso demais esse mês de fevereiro. Um Deus de cura, um Deus provedor, um Deus, né, um Deus que te justifica. Ontem a pessoa falou de um Deus que justifica. Né? Quantas vezes a gente quer entrar numa situação e fazer justiça com as nossas próprias mãos? Ah, bispo, mas eu não estou falando de matar, mas a gente quer ir lá e quer se justificar, eu quero ir lá tirar satisfação. Quantas vezes, pergunta para a bispa tem uma experiência maior do que eu, pergunta para ela, quantas vezes a gente é obrigado a colocar a viola no saco e ficar quietinho? Você está vendo que você está certo, né? Para que Deus possa agir. Quantas vezes você está certo, mas você não pode fazer nada? Não precisa muito. Você imagine Davi indo lá fazer justiça com as próprias mãos. E ele teve a oportunidade de fazer justiça. Mas ele o fez? Não fez. E Deus não fez justiça? Saul praticamente morreu na própria espada. Então fala se não é um Deus de justiça. Domingos, bom dia com muita alegria. Seja muito bem-vindo. Então nós conhecemos um Deus que é justiça, mas quando ele coloca a mão sobre a situação, e muitas vezes nós colocamos a nossa mão, tiramos o agir de Deus, impedimos o agir de Deus, por quê? Porque nós estamos querendo fazer com as nossas próprias mãos, como se nós fôssemos capazes, né? Tivéssemos sabedoria suficiente para tomar conta de algumas situações, né? Laísa, bom dia com muita alegria. Então nós temos que entender que nós conhecemos ontem um Deus de justiça. Deixa Deus te justificar, deixa Deus fazer. A vontade do Senhor não é boa, perfeita e agradável? Acabou, deixa Deus fazer justiça. Às vezes você está querendo antecipar alguma coisa, a justiça naquela situação. Sabe por que muitas pessoas, o senhor estava falando comigo ontem, na hora que a bispa estava ministrando, sabe por que muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos? Sabe por quê? Porque você esperou agir de Deus num dia, no segundo, no terceiro, você fala, agora Deus não agiu, eu vou agir. Espera um pouquinho. Deus erra? Não erra. Deus não é perfeito? Então deixa o agir de Deus. A correção, de repente, com aquela pessoa não é naquele dia. Correção daqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, não sei. Mas é no tempo de Deus. E as nossas precipitações é que faz a gente, né, trocar os pés pelas mãos, como diz o ditado. Deixa um Deus de justiça cuidar de tudo isso. Ló foi provado ao extremo, o Senhor não abandonou ele em momento nenhum. Aprendeu a andar com Deus quando foi tirado tudo. A situação financeira era o menor dos problemas, talvez. Foi tirado os filhos, tocou na parte que mais dói. Pergunta para quem é pai e mãe aí, a parte que mais dói não são os filhos? Tem gente aí que vai falar, tirar o abençoado do meu marido é um favor, né? Tem gente que brinca com isso aí. Mas olha, tira o filho, é a parte que mais dói. Você já imaginou? E mesmo assim, você não pecar contra o Senhor, não falar contra o Senhor. Quantos de nós conseguiríamos passar pelo que Jó passou? Vamos ser honestos. Quantos de nós, sem pecar contra o Senhor? Não tirou um filho só de Jó, não. Foram 7 filhos, né, bispo? 10 filhos, desculpa, 10 filhos. Para mim era 7 quando a restituição foi dobrada, mas... Olha aí, lê para mim, por favor, bispo, aqui, a Clerice colocou, que o texto está grande. Então vamos entender que Deus ali mostrou claramente que era com Jó. A bispa estava testando a rádio, ela vai entrar, Clarice vai ler até para que eu não... Então o que acontece? Jó foi testado ao extremo, mas em nenhum momento, quando Satanás queria testar ele falou, o Senhor falou para ele, olha, você pode fazer o que você quiser, só não toca na vida dele. E até enfermidade pelo corpo ele teve, como se fosse uma lepra, né? Um câncer, né, de pele. Você tem ideia, raspava com caco de telha. Então por aí você imagina, né? E aí mesmo assim
não negaram o Senhor, mesmo assim, olha, os amigos corneteiros dele também, é o seguinte, aquilo que supostamente era amigo, e isso no dia de hoje a gente tem um monte, nos primeiros dias o que acontece, e isso você vai ver muito em algumas situações da igreja, uma religiosidade. Porque aquilo que Jó estava sendo testado nos 3 primeiros dias, amém. Passou os 3 primeiros dias, daqui a pouco, pera um pouquinho, Jó não está sendo testado não, Jó estava em pecado. Foi isso que aqueles amigos alegaram para ele. Ó, tamo junto, porque no começo todo mundo tá junto, né? Tamo junto, vamos se ajudar, meu Jó, nós estamos com você, querido. Nossa, a sua dor é a minha dor, né? É assim que, né, que a banda fala, né? Só que na hora, passando alguns dias, o que acontece? Aquilo que supostamente era amigo, acabou. O que foi, o que apareceu, o que se destacou? Os caras falando, olha, pera um pouquinho. Jó tá em pecado. Mas esse homem se manteve íntegro. Passou um tempo onde Deus nem falava com ele. Você já imaginou? Você clamar ao Senhor e parecer que o Senhor não está te respondendo? Fica dando ouvido para esse povo aí, misericórdia. E aí a gente viu o agir de Deus. E Deus nos ensinando, olha, anda comigo em aliança. Ainda que te falte tudo, falte o teu pai e a tua mãe, eu não vou te abandonar. Quais desses homens que eu falei para você foram abandonados pelo Senhor? Nenhum. Jó supostamente não tinha nem feito pecado. Vamos lá. Davi também não. Aliás, tinha vencido Golias. Não vou nem analisar Betseba, porque isso aí foi lá na frente. Mas vamos analisar antes. O filho lá foi lá, enfrentou Golias, fez e aconteceu, não tinha feito nada contra Saul e era perseguido por Saul. Betseba foi depois de Saul. Vamos lá, antes. Ele tinha feito alguma coisa? Teoricamente nada para Saul e era perseguido. Noé foi se destacado porque era um homem íntegro e fiel no meio de uma multidão, de um povo todo contaminado. Peraí. E Deus o quê? Honrando. Vamos lá em Adão. Opa, mas Adão cometeu um pecado. E Deus puniu ele por isso, e Deus abandonou ele, Deus não teve fidelidade, lealdade com ele. Fez até uma nova aliança com ele. Limpou ele do pecado. Então nós conhecemos sim um Deus de aliança. Um Deus que nos honra e que em todo instante está conosco. Um Deus de justiça, um Deus provedor, um Deus que cura todas as feridas. Quantas pessoas foram curadas? Pega aí testemunho de algumas pessoas que estão conosco, que não precisa muito. Nós, como igreja, oramos por quem? Pela Patrícia, né? Patrícia. Nós oramos como igreja pela Patrícia. A Patrícia ficou quase 2 meses no hospital, não foi, bispo? Foi isso. E a situação dela lá entrou por uma infecção urinária e teve um desfecho que você não tem noção. Em alguns momentos, talvez a família até desacreditada, porque as notícias não eram das melhores, não. E é isso que eu falo. Para de ouvir Satanás, que é corneteiro da tua bênção. Os diagnósticos, a sentença, porque o médico ele não acredita em Deus. Ele acredita naquilo que ele pode fazer na força do braço dele. Aquilo que ele estudou e foi capacitado para fazer. É nisso que eles acreditam. E na ciência, que muitas vezes é uma estatística, baseada na estatística de acertos e erros, não é assim? A medicina hoje tem muito disso, querido. Você pode ver que um remédio é liberado depois de quanto tempo? De estudo, de estatística, não é assim? De erros e acertos. Então as famílias muitas vezes aceitam o diagnóstico, quase morrem junto com a pessoa. Quando na realidade tem que lutar com a pessoa e ensinar a pessoa a lutar em oração. Um jejum e oração. E a gente como igreja estivemos lá, oramos, clamamos, né? Eu digo lá assim, nós aqui, né, todo instante orando na igreja, orando no relógio de oração, porque o relógio de oração passado ela já estava nessa situação. Nós entramos como corpo intercessório aí orando, e tá em casa contando testemunho. Então presta atenção no poder de Deus. A gente vê a mão de Deus poderosamente. Então, olha, começa a analisar quantos testemunhos nós vivemos. Que Deus é esse maravilhoso de cura. Quantas áreas da nossa vida nós somos curados? Muitos aí foram curados na área financeira. Estava numa situação, ó, porta de emprego que não se abria. Nós vimos pessoas sendo promovidas esse mês de fevereiro. Vamos fazer um balanço rapidinho no mês de fevereiro? Dá tempo, bispo? Posso? Vamos fazer um balanço no mês de fevereiro. Ó, pessoas sendo curadas que eu acabei de falar para vocês. Nós vimos pessoas sendo honradas diante de um juiz. Aquilo que muita gente olha, parece que não, mas começa a prestar atenção nas entrelinhas, começamos a ver que nós somos honrados e muito. Presta atenção, o Senhor nos justificando.
Aí a gente vê pessoas, né, promovidas, pessoas com portas de emprego abertas. Vamos analisar quantas coisas nós vivemos. Nós tivemos pessoa que, inclusive, estava também com comissão retida, sendo liberada. A pessoa vai embora na sexta-feira, minha situação está complicada. Na segunda-feira, não sei o que eu vou fazer. Chega na segunda-feira, olha, sua comissão foi liberada, olha, você vendeu um produto que a gente que estava aqui enroscado na empresa que ninguém nem vendia. Começa a analisar tudo que foi liberado sobre a sua vida no mês de fevereiro. Um mês curto. Um mês onde o principado de Jezabel atua fortemente. A igreja avançou muito no mês de fevereiro. Fizemos muita conquista, nós tivemos um encontro, nós tivemos conquista para a Casa Hebron lá de Aguaí. Nossa, foi bênção demais. Olha, demais, demais, demais. Conquistas pessoais mesmo, nossa. Conquistas pessoais nossas, né? Que estamos, né, à frente da igreja. E nós vimos também os membros, todo mundo colhendo, tendo uma colheita farta. Vendo realmente as janelas do céu se abrindo. Só não vê quem não quer. Agora, ou eu entro nesse mover e vou viver esse sobrenatural, eu vou ficar contando o testemunho dos outros chorando. O senhor ministrou esses dias sobre Pedro. Você desce do barco, vai viver o milagre, vai ver Jesus, vai dar a mão para ele. Afundei no meio do caminho, mas não importa, Jesus me deu a mão. Agora eu vou ficar lá dentro do barco, olhando todo mundo viver milagre, e vou contar o milagre dos outros. Bom dia, Flávio. Então desce do barco, vai contar o teu milagre, vai viver experiências com Deus. Como é que eu vivo essa experiência? Mergulhando, querido. Quanto mais eu mergulho, mais eu vou tendo de Deus. E eu vou vendo coisas que ninguém nunca viu. No mês de fevereiro também começou o projeto de célula. Começou o projeto de célula no mês de fevereiro. Agora, em março, o projeto de dizimista fiel. O projeto dizimista fiel foi no mês de fevereiro. Né? Nós tivemos lá uns dias antes do encontro, né? Mas foi em fevereiro mesmo. Nós tivemos uns dias antes do encontro. Compramos envelope, né? Do ser dizimista fiel. Eu, particularmente, achei que era somente para trocar, porque o outro era branco, né? A bispa quer colocar um bonitinho, né? O senhor falou para a bispa, compra esse. Eu falei, quer trocar para um mais bonito, né? O outro era branquinho que a gente comprou. Mas não era. Era para chamar atenção naquilo que nós temos que fazer. Você vê que Deus maravilhoso vai nos dando direção? Um projeto que né? É mês de março, mas ele foi liberado para a gente em fevereiro. Qual né? que é, bispo? Nós vamos começar aí uma vez por mês, né? Eu pretendo que seja todo o último sábado do mês. Que aí já junta com a Santa Ceia e tudo mais, e aí eu posso estar aqui mais fácil também. Exatamente. Para sair, né, a igreja sair. Nós vamos fazer evangelismo no sábado agora, não é isso, bispo? Então, primeira mão aí, quem quiser, todo mundo que quiser, é só estar lá, né, bispa? No Parque Vila Lobos, às 10 horas da manhã, mais ou menos, né, bispa? Isso. O horário a gente confirma, mas bom, tá o WhatsApp da bispa aí, a gente confirma. Qualquer mudança, chama no WhatsApp porque tem horário, né? A gente precisa combinar. Porque, primeiro, se é no Vila Lobos mesmo, a princípio, mas a gente confirma com vocês por quê? Tem que ver a disponibilidade de todo mundo, né? Disponibilidade, primeiro, de tempo, de horário, né? E parque também. Então, entre em contato no WhatsApp da Bispo, quem quiser, nós vamos fazer evangelismo no sábado, além da confraternização, né? De estar todo mundo em comunhão. Então, eu, se fosse você, não perdia. Estaria lá, marcaria presença confirmada aí, chama a gente aí no particular para a gente confirmar com vocês o local e data. Porque como nós estamos em Guarulhos, para a gente, logicamente, é mais fácil fazer aqui, né? No parque aqui. Então, nós estamos ajustando, eu falei, mas não é assim, a certeza do parque a gente vai passar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Até para ficar mais fácil aí, para marcar um ponto de encontro, porque mesmo que faça no Vila Loa, aquilo é grande demais. Para achar alguém lá dentro, olha, misericórdia, hein? Eu fui num sábado, absolutamente 10 horas da manhã, tem gente saindo pelo ladrão, como diz o ditado aí. Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, vamos lá para o Salmo. Salmo 86, que eu falei demais hoje, hein? Eu tô falando muito. Nós vamos, se continuar falando assim, nós temos que aumentar o programa aí pelo menos umas 2 horas. Só que eu quero, como a nossa irmã Clarice entrou aí e participou, né? Que vocês participem. O programa pela manhã, quer dizer, é para vocês participarem mesmo, né? Não tem problema da gente ler, conversar com vocês sobre alguns assuntos, porque o programa é para você participar. A gente vai ministrar a palavra, logicamente, né? Mas sempre o nosso programa, mesmo quando era na rádio, como é que fala? Ondas, né? Tá, de sintonia. De sintonia, a gente sempre dava espaço para o pessoal falar.
né? Para a gente poder conversar com vocês, interagir com vocês. Coisa que no culto não dá, né? Porque também era com um aplicativo. Era um aplicativo, era um aplicativo TV, então, mas aí hoje pelo Facebook você pode participar, coloca aí, a gente vai conversar com você, quer dizer, dá para vocês interagirem mais com a gente. E às vezes na administração, a telinha é pequenininha, não dá para a gente ler, e outra que, né, não dá para a gente às vezes parar, né? Como dá no programa aí que não tem um horário específico. E à noite, até porque o pessoal também está cansado, né? Não dá para gente estender muito. Mas de dia aí não tem problema. Passou aí 10, 15 minutos, a gente vai na bênção, amém? Vamos lá ler o Salmo 86. Eu quero ler até ele com vocês inteirinho, tá? Dá tempo aí, a gente tem um tempinho aí de boa. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Olha aqui, primeiramente aqui. Bom, Davi, né? Como a gente falou, Davi sempre passando por aflição, né? Um homem testado na fé ao extremo, né? Até se fazer de louco ele teve que fazer para poder se livrar de algumas situações, né? E aqui você fala, né? Você vê ele falando, inclina para mim, Senhor. Ele sabia onde clamar. Esse era o primeiro. Aliás, uma das coisas que acho que primeiro Davi aprendeu era onde ele chorava, onde ele tinha que clamar, onde ele teria a solução do problema dele. Você não vê Saul, Davi em momento nenhum clamando diferente. O que a gente vê, sim, Jonas sendo usado como instrumento, né? Jonathan sendo usado como instrumento, mas você vê que sempre ele ia clamar no lugar certo e Deus usava quem tivesse que usar. Usou Mical em algumas situações, nós vimos salmos anteriores aí, que o Senhor usou Mical para livrar Davi quando estava sitiado na casa dele, e a gente vê usando Jonathan, né, que livrou muitas vezes, não foi uma vez só, aliás, fez uma aliança tão linda que nós vamos depois ele honrando o filho de Jonathan. Tem uma passagem maravilhosa, ministramos agora aí, se não foi em fevereiro, foi em janeiro, mas assim, foi esse ano. Passagem maravilhosa, onde ele te vê, olha, não tem ninguém ainda da casa de Jonathan que eu posso honrar, que eu não fiz nada. Tem um lá, ó, aleijado, manco, que tá lá, né? Uma cidade lá de Lodebar, né, bispo? É isso mesmo? Não errei? Ó, lindo, minha memória hoje tá funcionando. Lá em Lodebar, eu não sou obrigado a lembrar tudo, né, gente? Estava lá em Lodebar, foi resgatado, transformação de vida. Então, olha o que Deus faz. E aqui ele clama ao Senhor porque ele sabia que Deus poderia responder. Mas o que a gente vê aqui logo no versículo 2 é que ele estava aflito, né? Ele estava angustiado porque ele estava sendo perseguido, né? E essa passagem, até eu estava fazendo estudo, e alguns estudos relatam que essa passagem, muito possivelmente, seria aquela situação de Ziclac, lá quando ele sai para guerrear, deixa a família Ziclac, vão lá, botam fogo, pega todos os familiares que estão lá, e você imagina Davi voltando da guerra, chega lá em Ziclac, cadê a família dele, né? A família não está lá, os soldados olham para ele, e aí, Davi? Porque você que está na direção, né? Você que está no comando. Quando você está no comando, tudo se volta para você, né? E as pessoas, quando alguma coisa dá errado, querido, as pessoas olham para você porque você é servo de Deus. Você não pode errar, né? Só que quando a pessoa olha o servo de Deus numa situação dessa, acha que nós erramos. Se eu ando em aliança com Deus, eu pego a direção de Deus, não tem nada de errado, pelo contrário. Calma, né? Que o melhor de Deus está por vir. Tem uma explicação, e a gente sabe que tem uma explicação essa passagem. Depois você vai ler lá, uma passagem linda. Só que no primeiro momento, quando você olha, você só vê tudo queimado, vê dor, né? Vê sofrimento, você não consegue enxergar o trabalhar de Deus. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Abre a boca e sai falando um monte de groselha aí contra Deus, pecando contra a palavra de Deus. Por quê? Pecando contra o Senhor, porque não consegue enxergar além, né? Aquilo que Deus está fazendo. E aí a gente vê aqui ele falando o quê? Olha, preserva a minha alma, para que eu não peque contra ti, para que a minha boca não profira diferente daquilo que eu estou vendo. Não profira aquilo que eu estou vendo, melhor dizendo. Porque Davi sabia que Deus tinha propósito, mas ele chorou também, porque não é fácil, né? Vê lá, levaram as mulheres, levou a mulher, as concubinas, levou tudo. Né? Pô, olhar e ver todos os soldados lá clamando, chorando, porque levou a mulher daqueles camaradas também, levou tudo que eles tinham. Não era uma situação fácil. Muitos de nós, talvez, ia ficar chorando pro resto da vida, não ia fazer mais nada. Né? Mas Davi tinha comunhão com Deus. Ele sabia que, pera um pouquinho, alguma coisa tem. Então, Senhor, me mostra um outro caminho, me mostra o Senhor trabalhar. E é isso que nós temos que fazer. Às vezes, quando a gente está mediante uma situação difícil, querido, em vez de eu ficar parado chorando aquela situação, o Senhor me mostra que eu preciso aprender com essa situação. Me mostra uma saída. O que o Senhor queria com essa situação? Senhor, qual é o teu propósito nisso? Deus vai falar para você, olha, que o teu propósito nisso é você passar um pouquinho de dor aqui, mas olha, o teu filho vai aprender isso, olha, o teu marido vai aprender isso, a tua mulher vai aprender isso. Não vale o preço?
Às vezes não vale a gente ser espremido um pouquinho para o nosso filho aprender. Quanto que Isaac aprendeu com aquela situação com Abraão? Você acha que ele aprendeu pouco ou muito? Você acha que Deus só queria tratar com Abraão? Queria tratar com Abraão, lógico. Abraão estava curtindo só o filho lá, esqueceu das outras coisas. Abraão, vamos lá, porque eu preciso ter lugar de um particular. Eu preciso ter um particular com você. Até quanto isso aí é mais importante na sua vida do que eu? E aí chama ele. E o filho aprendeu o que é lealdade, o que é fidelidade. E aprendeu e conheceu um Deus provedor. Porque aos 48 do segundo tempo, trazer o cordeiro, amarradinho, aparece o cordeiro lá em cima, meu querido. Fala sério. Aprendeu um Deus provedor. Então ali, Isaac também estava sendo marcado. E é isso que nós precisamos aprender. Eu não vou sair pecando. Senhor, não, eu vou fazer diferente. Tá doído? Bem, chora no altar do Senhor. Chora no lugar certo. As pessoas, sabe que as pessoas saem? Saem chorando por um monte de gente. Depois tá todo mundo sabendo da sua vida. Lógico. Você se deparou com uma situação. Aquela pessoa também não pode fazer nada por você. Você tá indo lá chorar para ela. Vai chorar no altar do Senhor. Vai chorar pro seu sacerdote, que é quem pode te dar uma direção. Eu tô num momento onde eu não consigo fazer nada. A dor é tão grande, eu não consigo nem chorar no altar do Senhor. Chama o teu sacerdote. Ele vai te dar uma direção. Ele vai chorar com você, mas ele vai chorar no lugar certo. Ele vai interceder pela tua vida. Bom dia, pastor. Bom dia, Roseli. Ele vai te ensinar, querido, o caminho certo. Ele vai te dar uma direção. Mas o que ele clama aqui? Eu clamo porque eu não quero pecar. Protege a minha alma. Me protege de não pecar contra o Senhor, de não fazer nada diferente. Amém? Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Olha aqui outra receita maravilhosa que Davi fala. A gente reclama de ficar orando toda hora, né? Eu brinco com a bispa aqui de vez em quando, o que mais a gente faz aqui é orar, né? Né, bispa? De manhã, de tarde, de noite, e isso quando não tem que orar por mais alguém, né? Mas a gente faz orar. O que Davi fala aqui? Sem cessar. O que Davi fala aqui? Eu clamo de contínuo. O que significa isso? Eu clamo a todo instante. Eu clamo a ti a todo momento. Davi já tinha essa experiência com Deus. Né? Ele não clamava só antes para ter uma direção, nem só depois de gratidão. Ele orava a todo instante. E essa é a receita que nós temos que aprender. Eu vou orar ao Senhor de contínuo. Porque eu tenho que ter um Deus de milagre. Alegra minha alma do teu servo. Porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Me alegra, me dá uma palavra, Senhor. Alegra minha alma com a tua palavra, com a tua resposta, com a tua bênção, né, com o teu poder. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Mas então tem outra palavrinha aqui. Bom dia, seu Rinaldo. Bom dia, Paulo Maciel. Bom dia a todos aí. Paulão que tá sumido. Bom dia, seu Rinaldo aí que tá no Paraguai, Cidade do Leste, Rio de Janeiro aí, glória a Deus. Aliás, meu grupo, ó, tem gente do Rio, tem gente de Pernambuco no meu grupo, fora os aqui de São Paulo, hein? Olha que grupão show, hein? Olha que grupão show. Então aqui ele fala o quê? A todos os que te invocam. Deus é misericordioso, Deus é passivo, é longânimo, mas um Deus o quê? Que nós invocamos, eu tenho que invocar ele. Eu quero viver milagre, mas não quero clamar ao Senhor. Tem pessoa que fica sentada aqui, esperando milagre, não quer nem se posicionar. O camarada não quer orar. Não quer fazer nada e quer viver milagre? Fala sério, né? Preciso pelo menos levantar, né, meu? Preciso pelo menos orar. Mas se Deus fala para você, fica sentado aí que eu vou fazer, mas você orou, você clamou, amém. E aqui fala o quê? Os que invocam. Aqueles que invocam o Senhor o quê? Responde o que Davi está falando aqui. O Senhor é compassivo. Por que ele tinha certeza? Que ele falou que ele é em benignidade. Por quê? Porque ele sabia que ele invocava e o Senhor respondia para ele. Então ele está falando de algo aqui que ele tinha experiência. Escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. O Senhor me ouve, o Senhor me responde, eu tenho certeza disso. Aqui Davi está afirmando. Davi não está colocando uma coisa no ar, ele está afirmando. Eu clamo a ti porque o Senhor me responde, porque o Senhor me ouve e me responde.
Então nós temos um Deus que não é surdo. Nós temos um Deus que nos responde. Mas como que Deus me responde? Quando eu clamo a Ele. Se eu não clamar, como que Deus vai me responder se eu não clamei no altar do Senhor? Tem gente querendo resposta sem orar. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente nessa condição, não é pouca não, viu? Quer que tudo se resolva na casa dela, que se resolva a situação financeira. Que, aliás, a pessoa quer um pó de pirim-pim-pim, né? E resolve tudo, mas também não quer nem clamar ao Senhor. Não quer entregar uma oferta de 1 hora. Anos, às vezes a pessoa ficou 40 anos, 30 anos, 20 anos, né, no mundo. Aí ela vem para Jesus e ela quer que o Senhor... Em um mês, né? Ó, porque eu conheci um Deus que faz maravilhas. Aí o camarada senta e fica esperando. Olha, querida, tem que se movimentar. Você viu algum da Bíblia aí que não se movimentou? Viveram, mas tiveram que ralar. Não precisa muito. Vamos ver Josué aí, que nós falamos muito mês passado. Mês de fevereiro. Dispõe-te. Eu vou te entregar milagre. Você vai comer do fruto da terra. Ó, do trigo fino lá, né? Da palavra maravilhosa. Só que é o seguinte, viu? Você precisa levantar e se movimentar. E o que ele fez? Se movimentou. Viveu? Viveu. Possuiu a terra? Possuiu. Só não conquistou toda a terra porque já estava velho. Mas mesmo aquilo que o Senhor tinha dado de promessa, nós vimos lá. Sabe quem conquistou? Davi, lá na frente. Conquistou cada uma das terras. Foram conquistadas por Davi. Mas antes eles tinham conquistado terras e terras. Tanto é que já tinham distribuído boa parte lá para todo o povo. Com exceção de Rubem, Gade e Manassés, a meia tribo de Manassés, que ficaram do lado de cá do Jordão. Mas mesmo assim, meia Manassés esteve do lado de lá e todo o povo conquistou cada uma das suas terras. Então preste atenção naquilo que Deus promete, porque Ele cumpre, Ele faz. O que acontece? Deus promete uma coisa na sua vida e você está desistindo. Você para pelo meio do caminho, você abandona o Senhor. Sua bênção está lá para te entregar. E cadê você? Está aí na contramão. Desistiu. Deixou a espera te matar. A espera não pode matar a nossa esperança, querido, em nome de Jesus. Amém? Não há entre os deuses semelhante a ti, ó Senhor. Ele confessa a glória de Deus. Nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizesses virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Todos vão reconhecer a glória de Deus. Todos vão reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Aqui não está dizendo que um só vai reconhecer. Todos vão reconhecer que Deus é na tua vida. Mas para que todos reconheçam, como é que eu tenho que estar posicionado? Firmado na rocha. Ouvindo a voz de Deus, não ouvindo a Satanás, não dando, né, corda para Satanás, ouvido para Satanás. Quando eu me posiciono, servo de Deus que se posiciona, anda ali bonitinho, querido, todos vão saber que Deus é na tua vida, porque começa a ver as coisas acontecendo. O que mata muito servo de Deus aqui é porque ele quer para ontem, não tem paciência. Não sabe esperar no Senhor. Mas você falou que sabe que está esperando o Senhor? Não, não está esperando o Senhor. Você está nesse desespero todo, não está esperando o Senhor. Você está esperando no seu tempo. E quando a gente não vê algumas coisas acontecendo, ô Tomé, meu Deus do céu, né? Aí começa a bater o desespero, a incredulidade. E aí eu me comparo lá com aquele povo do Egito lá. Começo a murmurar, porque lá talvez lá atrás era melhor, lá eu era escravo, mas pelo menos eu tinha que comer todo dia, né? Pô, fala sério, né? Ó Deus, ó vida, hard. Misericórdia, né? O Senhor quer te dar do fruto da terra, querido. Mas a terra era ruim? Não, mana, leite e mel. Então, pera um pouquinho. Se essa terra mana leite e mel, por que a palavra diz que mana leite e mel? O melhor da terra. Então, você tem o melhor da terra para viver, está se contentando com migalha. O que tem de servo de Deus hoje se afastando da igreja para viver de migalha, meu Deus do céu. Porque deixou espera. Matar a esperança, uma das coisas que primeiro a gente aprende na igreja. E a gente tem, começa a ler as escrituras estão nos mostrando que povo ficou, que povo viveu, quem não viveu, quem viveu, por que não viveu. Todos que não viveram foi por desobediência, por murmuração. Então, em nome de Jesus, não faça da tua vida 40 dias, 40 anos. Amém? Pois tu é grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o meu coração para só temer o teu nome
Eu quero o seu caminho, eu quero a sua direção. É isso que nós temos que clamar todo dia. Senhor, eu quero o teu caminho, a tua direção. Eu não quero errar no meu caminho. Senhor, eu não quero andar no meu caminho, no caminho que eu quero andar no teu caminho. Me dá uma direção, me dá uma palavra. O Senhor me dá uma palavra, acabou, para mim está ótimo. Eu vou pegar esse caminho, essa direção, porque o Senhor não erra. Eu posso até enfrentar dificuldade, mas eu não vou errar. Depois vê um filme chamado Os Três Conselhos. Vai lá ver, você vai ver que bate bem isso aqui. A produção, logicamente, né, é um filme que tem uma baixa produção. É bem antigo. É bem antigo, tem baixa produção. A gente sabe que também filme gospel aí não tem um investimento, infelizmente, não tem um investimento como tem os grandes filmes, as grandes bilheterias aí. Mas você vai ver um filme, presta atenção no que diz a mensagem lá, né? Presta atenção nas outras coisas, presta o que diz a mensagem. Você vai ver que vai te edificar muito mais a tua vida do que grandes produções por aí, né? Então presta atenção. Me dá um caminho, Senhor. O que eu preciso é só uma direção. É tão bom quando você sai de casa e o Senhor te deu uma direção, você sai tranquilo, você sabe que você não vai errar. Eu não corro o risco de errar no meio do caminho, o Senhor já me deu uma direção. Eu deveria sair da minha casa todo dia exatamente assim. Tranquilo, certo que eu tenho uma direção, eu não vou errar. Eu não corro esse risco, porque eu tenho uma direção. Agora, quando você sai sem direção, você não sabe nem para onde você vai, nem aonde vai dar. Ou você, às vezes, até sai com uma direção carnal. Será que eu vou conseguir chegar lá? Eu sei onde eu tenho que ir, mas será que eu vou conseguir chegar lá? Com Deus você chega, querido. Pode até demorar, mas o Senhor está te livrando. Então, presta atenção. Às vezes, o caminho curto não é o certo. Hein? Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, glorificarei para sempre o teu nome. Olha como Davi sabia como que se posicionava diante de Deus, né? Vou te glorificar para sempre. Eu não vou parar como dizer, eu amo o Senhor. Todo dia, se eu fosse falar o dia inteiro o quanto a gente ama o Senhor, o quanto Deus é bom. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Quantas vezes Davi foi liberto de situações? Então ele falou, o Senhor é misericordioso, que já me livrou de cada uma. Até quando eu pequei, quando eu errei grandemente, o Senhor me livrou, me corrigiu, me colocou no caminho certo. Por que Davi fala, me coloca no caminho certo? Porque quando ele errou, o Senhor puxou ele de volta, trouxe ele para o caminho certo, fez ele pegar o primeiro retorno. E mostrou para ele através de uma parábola para que ele entendesse. Porque muitas vezes a nossa boca fala, nós somos justiça, somos isso e aquilo, e quando a gente vai ver aquilo que nós estamos pregando, nós não estamos fazendo. Davi foi chamando a atenção exatamente assim. Quando ele falou, mas isso é injusto, o profeta falou para ele, pois é, mas é o que você está fazendo. Você está fazendo exatamente a mesma coisa em situações completamente diferentes. Mas glória a Deus, porque Deus puxou ele. Esse é um Deus que a gente que tem aliança aprende. Quando a gente erra, toma um caminho diferente, ele nos puxa, nos dá uma direção. Aí cabe a mim obedecer, entender a correção, dar glória a Deus, porque eu fui corrigido, Deus só corrige aquele que ele ama, um pai só corrige aquele que ele ama, e agora eu peguei o caminho certo. Do que ficar reclamando, não se sentir confortável com a correção e continuar no caminho errado. Presta atenção. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando violento atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, eles não te respeitam. Eles até te conhecem, mas não te respeitam, não entendem qual é o teu poder. E por isso que eles estão intentando contra mim, eles não sabem a aliança que eu tenho com o Senhor. Não sabem que o Senhor tem me livrado de tantas. Mesmo eu falando que o Senhor está no comando de tudo, que o Senhor está no comando de toda essa situação, eles não te respeitam. A soberba deles não permite. Presta atenção. Tem muita gente que conhece a Deus, mas está numa soberba tão grande que não respeita aquilo que Deus tem falado para fazer. Você é o dono da verdade, você é o autodidata lá, né? Profeta de si mesmo, como a bispa falou ontem. O que tem de profeta de si mesmo, meu Deus, quer pegar esse caminho? Vamos ver até onde ele vai te levar. É direção de Deus? Não, não é. Então, pera um pouquinho, querido. Quer ser profeta de si mesmo? Pergunta para Deus se é isso que Deus tem para você. Né? Não pergunta, depois sai aí falando, né? Depois a culpa é da igreja, porque olha, hoje o povo sai da igreja assim. Ah, porque Deus não fez, a culpa é da igreja? Misericórdia, né? Ninguém é capaz de assumir sua própria responsabilidade, né, daquilo que faz errado, né? A culpa é de Deus. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede
a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que os vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Mostra sinal do teu favor. O Senhor vai mostrar sinal do favor dele sobre a tua vida. Preste atenção no dia de hoje. Esse salmo está regendo o dia de hoje. Eu falei no áudio o seguinte. Presta atenção no que Deus vai fazer hoje. Nós não vamos terminar o dia sem um sinal de Deus na nossa vida, sem um favor de Deus na nossa vida. Presta atenção no que Deus vai fazer. O povo está te aborrecendo? Espera que Deus vai fazer. Ele vai mostrar o sinal de favor dele. Você vai saber, olha, Deus está comigo, está no controle da minha vida. Eu não peguei direção errada. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, né, com esse salmo maravilhoso aí. Vamos orar pela vida de cada um. Tem algum... Deixa eu ver que entrou mais aí. É só ungir tudo isso aqui. Jesus, a bispa aí, ó. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas a bispa... Não tem nem como. É muito pedido, mas a bispa já colocou aqui. E nós vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Amém? Vou ungir as minhas mãos. Glória a Deus. Nós temos experiências extraordinárias com a igreja orando. Então preste atenção no que Deus vai fazer. Amém? Tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse dia extraordinário, por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que ela venha nos libertar, nos restaurar, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã. Ô, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, coloque esse salmo sobre a vida de cada um hoje, Senhor, que entrou para receber essa palavra, sobre cada um que está aqui, Senhor, nesta folha, Senhor, em nome de Jesus, cada nome marcado aqui, Senhor, eu não sei o pedido de cada um, Senhor, mas Tu sabes, Pai, eu te peço em nome de Jesus, entra com livramento, Senhor, entra com restauração familiar, financeira, Pai, tira todo o opróbrio, toda a miséria da vida do Teu povo, Senhor, todo diagnóstico, toda sentença, Senhor, cancerígena, Senhor, seja o que for na vida do Teu povo, nós repreendemos e lançamos no abismo agora, em nome de Jesus. Toda cadeia, Pai, seja ela hereditária, Pai, em nome de Jesus, que venha aprisionando o Teu povo, Senhor, impedindo o Teu povo de viver os milagres, de viver as Tuas palavras, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que todas as cadeias, todos os meus sejam rompidos agora, em nome de Jesus, o Teu povo seja liberto. O Senhor está mandando nesta manhã os anjos a Teu favor, para te tirar de toda essa situação. O Senhor está mandando o anjo a Teu favor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos amarrava, nós somos libertos nesta manhã, em nome de Jesus. Sentença não nos aprende mais, sentença e diagnóstico não nos prende mais, não determina o que seremos. O Senhor é que determina os nossos dias a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós recebemos essa palavra maravilhosa e eu quero colocar esse salmo sobre a vida de cada um de vocês. Ainda que você ore e não veja nada, ainda que você olhe e veja tudo queimado, o Senhor está mandando provisão, o Senhor está mandando sinal do favor dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Nós não fomos chamados, queridos, para viver calamidade, nós somos chamados para viver o novo, para viver as bênçãos superiores. O Senhor nos colocou numa terra que mana leite e mel. Vamos nos dispor, vamos nos colocar na obra, vamos ser forte e corajoso para viver o milagre, para viver as provisões, para viver as promessas, em nome de Jesus. O Senhor está liberando nessa manhã todas as nossas petições em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, que nós clamamos como igreja, tudo que está anotado aqui, que nós clamamos como igreja, o Senhor está liberando em nome de Jesus. Nós vamos ter a experiência como Pedro teve. Quando Pedro chegou naquela casa que estava todo mundo orando, o milagre já tinha acontecido. O pessoal da igreja não sabia, mas o milagre já tinha acontecido, porque Pedro já estava livre. E hoje, quando você se deparar com a situação
oração e você chegar para a igreja, você vai falar, olha, eu já estou livre, igreja, eu já fui liberado, a minha petição já foi atendida em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo para a honra, tudo para a glória e manifestação do poder do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Pedro, quando chegou lá, nem estavam acreditando que era Pedro. A serva de Maria não foi nem abrir o portão, porque ela falou, não é possível, será que é Pedro? Meu homem não está lá algemado, com um monte de escolta, já mataram o Tiago, vão matar ele, não é ele, não é possível, eu estou vendo coisa demais, nem ele, né? No primeiro pensou que era sonho, e depois ele viu que era o poder de Deus. E aí a igreja viu que enquanto ela estava lá orando, intercedendo, Deus estava fazendo e liberando. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Medita naquilo que Deus está fazendo, na palavra que foi liberada. Você vai ver Deus fazendo na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Clarice, fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Lembre-se, está incomodando, Clarice? Está incomodando Satanás? É porque você está no caminho certo. Quando você não está incomodando Satanás, então, pera um pouquinho, será que eu estou no caminho certo? Satanás não vai ver você prosperar. Não vai ver você botar o joelho e clamar pela tua família no altar, clamar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, e ver tudo isso e ficar quietinho. Não pense em você que ele não vai se levantar. Mas olha, tem uma notícia para você. Satanás se levanta, sabe para quê? Para cair. Então, em nome de Jesus, nós temos palavra. O que nós temos que fazer é usar a palavra que nós temos. Está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra. Satanás, bate retirada. Você não tem poder sobre a minha família, não tem poder sobre o meu filho. Eu tenho uma palavra. E a palavra diz o quê? Que até a minha 4ª geração. Então, pera um pouquinho, Satanás. Ó, pega a tua mala, as tuas coisas e bate retirada. É assim o posicionamento do servo de Deus. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado, cheio de poder, de unção, de autoridade. Em nome de Jesus. Não esqueça aí, o pessoal do relógio, meio-dia, tem relógio. Esteja lá no seu horário, o pessoal das 6 horas. E amanhã eu espero vocês. Hoje nós não temos culto. Como alguns aí vê a retransmissão. Veja a retransmissão do que você perdeu aí. E amanhã eu estou com vocês às 8 horas da manhã. Eu e a Bispa aí, em nome de Jesus. A Bispa vai estar trazendo uma palavra poderosa. Amém? Um beijo e tchau, tchau. Fica na paz do Senhor. Amém?